Queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 8. E por muito tempo, gente, eu tive muita dificuldade com Apocalipse, viu? Principalmente jovem. Jovem não gosta muito de ler Apocalipse. Eu lembro que numa roda de conversa, eu e os meus amigos, eu no meu ensino médio, os amigos conversando sobre filme de terror, né? Falando de Annabelle, falando de O Exorcista e tal. Aí um amigo meu que é crente falou assim, tá, esses filmes aí, mas vocês já leram Apocalipse? E realmente Apocalipse é um trem que deixa a nossa cabeça, ainda mais porque o gênero literário de Apocalipse é fantástico. É uma literatura fantástica. E quando eu falo fantástica, eu não tô de fantasia, eu não tô falando de ficção. Mas que é uma narração. Sabe qual é a nossa maior dificuldade com o Apocalipse? Por que a gente não vai? Porque a gente acha que Apocalipse é para falar sobre o fim do mundo. Então, quando chega em Apocalipse, a gente sempre mentaliza aquelas novelas que a pessoa é arrebatada, ou aqueles filmes que o mundo vai acabar e vem um tsunami, 2012, né? Aquele filme lá que todo mundo achou que o mundo ia acabar em 2012. A gente olha para Apocalipse dessa forma. Então a gente já... Só que Apocalipse, ele não é simplesmente uma narrativa histórica. Ele é muito mais do que isso. A Bíblia ela não é uma narrativa histórica. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente tem dificuldade com leitura da Bíblia porque a gente busca encontrar razão para o nosso tempo linear. A gente olha a Bíblia, olha para a palavra como uma narrativa histórica. Mas não é uma narrativa histórica. Isso aqui é uma narração. A Bíblia ela narra algo muito épico, do eterno. É do todo, não é da parte, é do todo. Então... O gênero literário da Bíblia, ele tem essa característica de ser épico. Quem aqui já assistiu os filmes do super-herói dos Vingadores? Aí. Quando você vai assistir os filmes, você começa ali com o Homem de Ferro, o Capitão América e tal, que vai indo. Aí quando chega dos Vingadores Ultimato, você começa a ter uma noção da proporção do que aquele universo quer te apresentar. É uma coisa muito épica. Então as coisas deixam de ficar tão... Porque o filme da Marvel tem aquela fórmula de piada, né? Faz aquele filme lá de super-herói, mas sempre tem umas piadinhas ali pra deixar leve. Só que quando vai para esses filmes maiores, né, de grande escala, existe um pouco mais de seriedade, porque você tem noção da proporção, né? De como que isso é muito épico. O Apocalipse é como se fosse uns Vingadores Ultimato da Marvel. Você tá ali, beleza, sentindo a seriedade. Em Apocalipse, você tem a dimensão do que nós estamos falando. Você tem a dimensão, sim, da grandeza, da proporção, né, da história da redenção que foi proposto a nós. Então, Apocalipse não é só para contar o fim do mundo. Apocalipse, ele encarna valores e princípios aqui que ele vai medindo a escala. Vou dar um exemplo. Se antes você achava oração importante, quando você chega em Apocalipse, você percebe que oração é questão de vida ou morte. Se lendo a Bíblia inteira, você, caramba, a oração é importante. Quando chega em Apocalipse, você tem a dimensão da proporção de como que isso é diferente. Como que isso, a escala disso é épica. É épica. Então, eu queria que a gente entrasse com essa mentalidade, que a gente entendesse Apocalipse dentro do seu contexto. Né? Que o Apocalipse não é um livro, é uma carta. O que é o eclipse? O que é o eclipse? Eclipse é quando a lua tampa o sol, né? Alguma coisa assim. O eclipse é quando a lua tampa o sol. Beleza. É tampando. Cobriu. Esse é o eclipse. O que é o apocalipse? É quando destampa. É quando revela. O apocalipse é o diferente do eclipse. Então o apocalipse é revelação. O apocalipse é... Aquilo que até então estava encoberto aos nossos olhos, agora é revelado. Vou dar um exemplo. Quando Jesus é crucificado lá na cruz, e ele fala, está consumado. O que acontece? O véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo é rasgado. O véu do templo.
esse véu é rasgado de cima para baixo. O que aconteceu ali? Um apocalipse. Porque aquilo que antes estava obscuro, aquilo que antes estava escondido, agora foi revelado. Agora foi mostrado. O Apocalipse, ele tem esse propósito de revelar coisas para nós que até então estavam encobertas, até então que a gente não entendia. Então, lembra quando o autor de Hebreus fala bem assim? As coisas do Antigo Testamento são a sombra não são de fato as coisas reais, mas são a sombra das que são reais. Jesus, ele é o absoluto. Jesus, ele é o real. Jesus, ele veio mostrar. O Antigo Testamento está todo momento apontando para Jesus. É uma tipologia de Cristo a todo momento no Antigo Testamento. É todo momento mostrando o que é uma faísca de quem seria Cristo. Então Moisés é uma faísca de quem seria Cristo. A cobra que Moisés usa no deserto para curar as pessoas, aquilo ali é uma faísca de quem seria Cristo. Quando Abraão vai sacrificar o seu filho, Abraão vai crucificar não, gente, sacrificar Isaac. Estou agora com esse negócio de crucificar. Sacrificar Isaac, aquilo ali é uma tipologia, está apontando para aquilo que Deus iria fazer. Do pai que renuncia o seu filho para a vontade de Deus. Então, todo o Antigo Testamento está apontando. Só que até então você só tem noção de algumas coisas. Quando chega em Jesus, aí o Apocalipse acontece. Né? A revelação integral de Deus. Né? Até então você está ali progredindo. Na teologia a gente vai chamar isso de revelação progressiva. Vai progredindo. Quando chega em Jesus, você, caramba, é isso aqui que tá, todo momento Deus estava tentando nos ensinar. Né? É a didática, é a pedagogia de Deus. Aí a gente vai chegar agora em Apocalipse. E eu queria ler um texto com vocês, porque nós estamos nessa chama do coração de clamar por uma vida avivada. Então eu queria que vocês tivessem assim, a noção de quão importante é a oração. Vamos lá. Apocalipse 8, tá? Capítulo 8, a partir do versículo 1. Até então, Deus se revela a João, no capítulo 1. Beleza, se revelou a João. Depois ele vai dar o chamado para os envios das igrejas. Aí ele pega João e traz João para a realidade do céu. Então veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso misturada às orações do povo santo subiu do altar onde o anjo havia derramado o incenso até a presença de Deus. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. Vamos lá, presta atenção. Olha que épico, olha que poderoso isso. João ele tem a visão de como que funciona a oração no céu. O cordeiro abriu lá o 7º selo, o anjo pegou o incenso. Aí olha só que interessante. Como o João ele trabalha com essa literatura, né, fantástica, eu queria agora que vocês imaginassem junto comigo, para que a gente entendesse, o Apocalipse tem mais referência ao Antigo Testamento do que o Novo Testamento juntos, até o Apocalipse, claro. Você pega o Novo Testamento, até o Apocalipse, pega todas as referências do Antigo Testamento, não consegue bater o número de referências que tem de Apocalipse ao Antigo Testamento. Então, dos livros do Novo Testamento, o Apocalipse é o que mais tem referência ao Antigo Testamento. Então a gente precisa voltar um pouquinho, tá? E eu queria que você imaginasse comigo. A gente precisa agora imaginar o tabernáculo. Porque ele usa linguagens do tabernáculo. Altar de incenso. E aonde que a gente vê o altar de incenso? No tabernáculo. Vamos lá, imagina comigo.
Eu quero que vocês, assim, deixem a imaginação fluir, tá? É simples, a planta do tabernáculo é simples. Imagina como se fosse essa garagem, esse aqui, é uma coisa plana. É uma parte plana. E nessa garagem tivesse uma cerca, né? E nesse terreno aqui, tivesse uma cerca. E nessa cerca, dentro dessa cerca, vai ter uma tenda. Isso é o tabernáculo. Não precisou de tanta imaginação, né? Mas vamos lá. Tá aqui a tenda, o tabernáculo. Do lado de fora, você vai ter o altar do sacrifício. Esse altar todo mundo podia ver. Porque dentro da tenda, do tabernáculo, tem 2 espaços que só poderiam ser acessados pelos sacerdotes, pelos levitas. E um só pelo sumo sacerdote. Que é o lugar santo e o lugar santíssimo, né? O santo dos santos. Mas vamos lá. Do lado de fora, todo mundo que passava poderia enxergar o altar de sacrifício. Estava ali, como se fosse ali no meio, né? De frente para a tenda. Ao entrar na tenda, você tinha ali do seu lado, de um lado, você tinha o candelabro. Demais. Eu tô assim, você tá vendo que o mistério, o apocalipse já tá começando, né? Candelabro. E do outro lado você tinha os pães, né? Você tinha todo o ritual que os sacerdotes faziam para poder agora realizar o sacrifício. E o culto, a liturgia que eles faziam para que descesse a presença de Deus. Em frente, dentro da tenda, você tem um lugar santo. Só que, ainda assim, tem um outro lugar, mais reservado ainda, que é o lugar santíssimo. Que é onde está a Arca da Aliança. Só que, em frente ao véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo, ainda no lugar santo, não no lugar santíssimo, né, de frente para a Arca da Aliança, você tem um altar de incenso. Você tem um altar de incenso. Gente, olha só que bacana. Aqui, ele está falando que o anjo, as orações misturam com esse incenso. E ele é levado aos céus, e quando as orações são levadas ao céu, há um silêncio. Há um silêncio. Há um silêncio no céu. É difícil a gente imaginar o céu hoje porque a nossa mente foi muito influenciada pela Idade Média. Então a gente imagina o céu como aqueles quadros que foram pintados para nós, que o céu é as nuvens e o inferno é o fogo. Nós temos essa... Quando Jesus vai falar de céu, quando Paulo, o autor de Hebreus, ele fala que existem 2 realidades, 2 universos. É o universo invisível e o universo visível. O universo visível, ele não é superior ao invisível. Ele nasce do invisível. É o universo invisível que comanda as coisas. Até então, né, a gente... Não é difícil para a gente entender que nós vivemos em 2 realidades. Né? Perdão, em 2 universos numa realidade. Que é o universo visível e o universo invisível. Tem coisas que você sabe que existem, mas você não vê. Isso todo mundo entende. Isso não é difícil de entender. Né? O difícil de entender para as pessoas é saber que o visível, ele é submisso ao invisível. O visível, ele não é superior ao invisível. É o invisível que dá a direção das coisas. Então, quando ele vai falar dessas 2 realidades, Jesus fala bem assim: quando vocês forem a juntar tesouros, juntem tesouros no céu. E para o judeu, o céu não era as nuvens. O céu era um universo que eles sabiam que existiam, mas os olhos deles não podiam acessar. E Jesus fala, no céu, os valores são eternos. Paulo vai dizer que o universo visível ele é provisório. Ele oscila como as estações. Essa é a linguagem que ele quer passar. Ele oscila como as estações. Ele é indeterminado. Mas o invisível, ele tem uma referência absoluta, uma referência eterna. E Jesus fala bem assim, vocês vão entender aonde eu vou chegar.
tá? Vocês vão entender onde eu vou chegar. Jesus fala, se vocês forem ajuntar tesouros, ajuntem tesouros no céu. Nessa realidade que só consegue ser acessada pela fé. Essa realidade onde os valores são eternos. Essa realidade, né, que é revelada a vocês a partir do meu sacrifício. Por causa de Cristo, nós conseguimos acessar esse universo. Por causa de Cristo, nós conseguimos entender a lógica desse universo. Por causa de Cristo, nós não só agora vivemos a vida reagindo, mas sendo direcionado pelo mundo que comanda as coisas, que é o céu. Por isso Jesus nos ensinou, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. É a terra que é submissa ao céu. Não é a gente querendo aqui na terra movimentar o céu. Eu gosto de falar isso. Nós não somos seres carnais buscando ser espirituais. Nós somos seres espirituais, né, se esforçando no nosso carnal, no sentido bom, não no sentido pejorativo de pecado, mas no sentido de humano, nosso carnal, a traduzir a realidade da nossa origem, de onde nós viemos. De onde nós viemos. Então, é o céu que nos impulsiona, é o céu que nos direciona. Só que nós vamos ter essa visão de como que é o céu, como o poder do céu, quando João fala que as nossas orações, quando sobem lá, o céu fica em silêncio. O céu fica em silêncio para escutar as nossas orações. Lá no Antigo Testamento, só quem podia acessar aquele lugar santíssimo era o sumo sacerdote. Quando Jesus rasga aquele véu, até então as pessoas não tinham noção do que acontecia lá dentro do tabernáculo, só o sacerdote, só o levita. Jesus, ele abre, sim, para todo mundo agora ter dimensão, ter noção de como que funcionam as coisas. E olha só que legal. Esses valores eternos, eles precisam ser mais importantes para nós, porque esses valores, eles são importantes. Eu gosto de dizer que os valores terrenos, eles são urgentes. Os valores eternos são importantes. Quando Jesus fala isso, ele sabe que as pessoas viviam dentro das suas urgências e negligenciavam as coisas importantes. Nós reagimos às nossas urgências todo momento. E acaba que as distrações desse mundo, né, nos tornou pessoas frias, nos tornou pessoas desacreditadas, nos tornou pessoas que pensam que não é épico a oração. A gente pensa que é só mais uma reza. A gente pensa que é só mais uma coisinha balera, é só repetir algumas palavras, é só uma fórmula. E Jesus está nos ensinando que existe uma dimensão poderosa por trás disso, quando nós entendemos os valores que são importantes e essenciais, né? Quando Jesus nos dá o mandamento, quando Jesus nos manda orar, ele não está nos dando uma ordem, ele está nos ensinando uma condição essencial para que a gente conheça a Deus. Sem essa condição, não dá para conhecer a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem você entrar na realidade do céu, entender como que essas coisas funcionam, então, voltando àquele assunto, eu falei assim, gente, como que é fácil a gente se distrair com os valores dessa terra? Como é fácil a gente ficar buscando simplesmente vida para nós? É cômodo, é confortável. Se eu quero viver, tenho isso, tenho meu dinheirinho, tal, e é cômodo para nós. Nós estamos reduzindo o céu na nossa frieza. Nós estamos reduzindo ao céu porque dar o passo de fé, exige uma renúncia, exige um processo que
Tem que ter perseverança e paciência? Tem, mas é um processo recompensador. Você entendeu o poder da oração, que o céu silencia ao escutar a sua oração e é misturado com incenso lá em cima para ser devolvido para a terra. E acontecem trovões, trombetas são tocadas, terremotos por causa das nossas orações. O poder das nossas orações. Aí você começa a relembrar as palavras de Jesus. Você, caramba, agora eu entendi por que ele fala isso. Que se eu tiver uma fé do tamanho do grão de uma mostarda, eu posso falar para um monte, move dali para cá. Claro, não está falando no seu sentido literário, mas está falando a dimensão do poder que é você acreditar que é filho de Deus, redimido em Cristo Jesus, agora para mostrar como que um cidadão do céu vive na terra. Porque salvação é isso. É você ensinar para as pessoas o que alguém do céu faz aqui. E Jesus fala bem assim, a minha casa é uma casa de oração, mas vocês transformaram essa casa em covil de ladrões. Quando Jesus vai fazer aquela entrada triunfal, e ele chega no templo e viu que todo mundo estava barganhando, todo mundo estava distraído, resolvendo as suas urgências. Assim, a casa do meu pai é uma casa de oração. É oração. Não é de barganha. Não é de ficar preocupado quanto que você vai ganhar com isso. Quantas vezes nós vemos aqui para se preocupar, quanto que eu vou ganhar estando naquela igreja? Quanto que eu vou ganhar tendo aquela pessoa ali do meu lado? Quanto que eu vou ganhar e tal? A nossa vida é dessa forma. E Jesus está falando, não são as coisas visíveis que devem guiar a nossa vida, mas são as coisas invisíveis. Só que o tesouro na terra e o tesouro no céu, eles têm uma coisa em comum. Que é, aonde ele estiver, o seu coração está. Aonde ele estiver, o seu coração está. Se você está buscando um tesouro na terra, no reino visível, seu coração está ali. Aí que bate em nós. Porque nós entendemos, o Léo já falou isso aqui, o pastor Léo já mostrou que o coração aqui não é simplesmente o cardio, né? Mas é o centro da alma. A literatura judaica entendia o coração como o centro do nosso ser. Quando o Provérbios fala, né, para guardar o nosso coração. Quando Jesus, lá em Provérbios vai dizer bem assim, me dá o seu coração e os seus olhos verão a luz do Senhor. Ele entende que aonde você deposita a sua esperança, o seu propósito, a sua identidade, é ali que estão as suas intenções. É ali que vai estar a sua recompensa, é ali que vai estar o seu tesouro. E Jesus nos ensina, se for para viver, viva, né, doando. Não tente ganhar a vida por amor a mim. Não tente ganhar a vida. Se você quer ganhar a vida, então perca ela. Sabe? E perder é você olhar para tudo aquilo que tem roubado a sua atenção no céu. Tudo aquilo que tem distraído você a buscar os mesmos interesses de Deus, a sincronizar, a harmonizar a sua vontade com a vontade de Deus. E é fácil, gente, isso acontecer. Todo dia eu luto contra isso. Tem dia que você vai conhecer o alaíce mais crente do mundo, assim, que é isso, é Deus, Deus, Deus. Chega um momento que as dificuldades vêm e você começa a falar assim, cara, se eu focasse mais nisso aqui, não quero focar tanto agora na oração, na palavra. Gente, eu mandei lá no grupo do discipulado, né, de uma menina lá na minha escola, de uma professora de inglês lá, amiga minha, que tem uma filha que vai precisar fazer uma cirurgia e tudo, e teve uma menininha, uma aluna nossa, que ela pegou o cofrinho que ela estava guardando para a viagem dela,
para viajar no final do ano. Ela estava guardando desde o começo do ano. Ela pegou esse cofrinho e entregou todo para a menina. É uma menina que ela tem 9 anos de idade. Aí eu falei para ela assim, nossa, mas você estava pensando em viajar para onde, tal, não sei o quê. Ah, eu estava pensando em viajar lá para o Beto Carreiro, tal, não sei o quê. Meu pai queria me levar lá. Aí ele pediu para juntar, a gente estava juntando tudo. Não sei o quê. Eu falei, não, mas se preocupa não que Deus vai te dar esse presente para você, viu, filha? Tentando amenizar a situação para que ela não ficasse mal. Só que ela não estava em crise, eu que estava em crise por ela. Ela falou bem assim, ô tio, porque há 9 anos não chama de ninguém de professor, só tio. Ela falou assim, ô tio, eu não preciso mais viajar, eu já viajei para o melhor lugar do mundo. Eu falei, que lugar foi esse? Ajudar as pessoas. Eu falei, ela entendeu os valores eternos. Ela entendeu os valores eternos. Eu falei, cara, como que nós precisamos entender isso, sabe? Como que nós precisamos... Assim, poxa, será que a gente teria coragem de renunciar a uma viagem para ajudar alguém? Será que a gente teria coragem de renunciar a algumas coisas provisórias e urgentes para realizar as coisas importantes? Mas quando as nossas orações sobem lá, subir, né? A gente fica nessa coisa de subir. Mas quando as nossas orações entram nesse universo que é o céu, que funciona para nós hoje, coisas grandiosas acontecem. Mas a oração se tornou para nós a nossa última opção. Se tornou a nossa última opção. A gente tenta todas as outras formas. Quando não dá certo, você vamos tentar orar, porque vai que dá certo, né? Vai que funciona. A gente trata a oração como uma contingência da vida. E não como uma convicção que faz parte da nossa identidade. Sabe? Estou falando isso, gente, que essa pregação é para mim. Eu lendo isso daqui, eu falei, Jesus do céu, como que eu preciso, né, explorar mais essa virtude? Como que eu preciso explorar mais essa convicção, essa realidade, entender o quão poderoso é nós orarmos. Só que da mesma forma como a gente tem um grande equívoco, que eu vou encerrar aqui, a gente tem um grande equívoco de olhar para o livro de Apocalipse e tentar encontrar, tentar entender o todo a partir das partes. Vou repetir. A gente é mestre, nós seres humanos, nós somos mestres. Nós somos mestres em tentar, né, tirar conclusões do todo a partir das partes. Por isso que surgem muitas heresias por aí. Que a gente olha uma parte e a gente quer tirar uma conclusão do todo pelaquela parte. Muitas heresias que surgem do Apocalipse é por causa desse nosso equívoco. E muitas das nossas crises espirituais e religiosas, né, da nossa vida é porque a gente quer tentar entender a nossa vida completa pelo momento ruim que nós estamos vivendo. A gente tira conclusões do todo a partir das partes. Só que a oração não é uma parte, a oração é o todo. Quando você entra no todo, quando você entra na epopeia de Deus, né, que é esse gênero literário, essa coisa épica. Quando você entende o poder, quando você entende o agir, quando você entende a força que existe nisso, agora você já não tenta concluir a sua vida pelo momento ruim que você está vivendo. Você conclui a sua vida pela eternidade. Você conclui o momento ruim pela eternidade que te chamou. É o todo. Por que a gente sofre? Porque a gente acha que nós somos o momento ruim que nós estamos vivendo. E as nossas orações, elas são cheias de crises por causa disso. Mas quando você entende o todo, aí as partes fazem sentido. Aí o câncer faz sentido. Aí a gripe faz sentido. Aí a doença faz sentido. Aí a demissão faz sentido. Aí a pandemia faz sentido. Aí tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Porque agora você está com os olhos da eternidade. Agora é o céu que guia a sua realidade terrena. E não é só a realidade terrena que guia o céu, que guia o todo. Então, que nós, como igreja, que a gente possa, sabe, acessar essa realidade todos os dias pela nossa fé e pela nossa vida de oração. Que a gente possa sentir o que João sentiu ao ver como que a oração funciona no céu. Da mesma forma como o tabernáculo era algo poderosíssimo de descer a presença de Deus, né? A oração tem esse poder
de rasgar o véu, né? Ou de relembrar quem rasgou o véu por nós e que nos ensinou agora as coisas que estavam obscuras aos nossos olhos, né? Agora passam a ter sentido. Porque nós olhamos com os olhos do céu como de quem sabe de onde veio, sabe quem é, sabe quem é amado e sabe quem o chamou. Queria convidar vocês para ficar em pé, se o Bruno estiver aí, ou então o Silas mesmo, se o Bruno estiver... Eu queria... Big, você toca aqui uma música pra gente, por favor? Então saia daqui buscando. Assim como eu entrei em conflito dentro do meu coração, sai daqui com esse conflito. É bom, é saudável. Sabe? Quais são as nossas prioridades hoje? Quais são as nossas prioridades hoje? Para nós, o que são os valores eternos? O que são os valores provisórios? Então deixa Jesus te levar para perto dele e falar, se for juntar tesouro, junta no céu, junta no caráter, na identidade, junta nas convicções, nos valores, junta na vida de oração, junta na leitura da palavra, junta na comunhão, junta no evangelismo, junta no jejum, e junta esses tesouros. Eles vão dar sentido para a sua vida porque você vai conhecer o todo. Feche seus olhos. E o todo eu te falo, gente, antes de você nascer, antes de você errar, antes do haja luz, houve haja cruz. Antes de você errar, antes de você acertar, Deus já te amava. E Ele não te ama mais porque você acerta e não te ama menos porque você erra. Ele simplesmente te ama porque Ele não dependeu de você para Ele te amar. Esse é o todo, sabe? Nós estamos ainda vivendo, eu estava esses dias vendo a forma como eu estava tentando ensinar minha filha e como que eu precisava sempre usar uma linguagem meritocrática com ela. Já, se você fizer isso, beleza, vai ganhar isso. Se não fizer isso, vai deixar de ganhar isso. Eu falei, quantas vezes nós estamos vivendo assim com Deus? Tentando tirar conclusões do todo a partir das partes, a partir dos momentos difíceis que estamos vivendo. Não pense que é porque você está vivendo um momento difícil que Deus não vai te abençoar, que Deus não vai te ensinar. E é uma coisa que eu falo para minha filha. Eu falo, Manu, se você errar, o papai não vai deixar de te amar. Mas se você acertar, isso é bom para você. Isso é bom para você. O papai vai te amar de qualquer jeito, mas se você acertar, você vai cada vez mais forjar o seu caráter, vai se parecer comigo, vai se parecer com a sua mãe e vai se tornar cada vez alguém maduro e responsável, que ajuda os outros, que se doa, que mostra a semente de Cristo em nós, e Cristo em nós a esperança da glória.